todas elas estão no exterior. Okay? Exatamente por esse motivo que o Forex muitas vezes não é bem visto, é mal interpretado, porque não existem corretoras no Brasil e muita gente não se sente à vontade no sentido de mandar o seu dinheiro para fora do país. Se você tem conta no Itaú, por exemplo, ou no Bradesco ou qualquer outro banco, e dá um problema, você sabe, você conhece a cara do seu gerente, apesar que o gerente vai poder fazer pouca coisa ou quase nada, mas enfim, você sabe o endereço, você sabe que existe todo um conjunto de regras para te defender, para defender os seus interesses, caso alguma coisa venha dar errado na sua conta no Itaú, em qualquer banco. Quando se trata de uma corretora que está fora do Brasil, logicamente muita gente tem medo de colocar uma grande quantia de dinheiro em um outro país que você nunca foi lá, ou enfim. Ok? De qualquer forma, assim como de maneira similar à CVM, em outros países, ou cada país tem o seu próprio órgão regulador dos mercados financeiros. Ok? Então, no Brasil nós temos a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e é ela quem regula o mercado financeiro, é ela que faz com que os agentes do mercado cumpram com o seu papel, e se eles não cumprirem, pois existe uma penalidade para esses agentes. Em outros países também existe um órgão semelhante à CVM. Okay? Então, todas as corretoras que eu particularmente procuro, que eu tenho contato e que eu conheço e que eu trabalho, elas estão filiadas, ou elas são, de uma certa forma, filiadas ou regulamentadas por um órgão semelhante à CVM em seu país de origem. Nós podemos falar, por exemplo, da FCA, que é basicamente o órgão regulador do mercado financeiro da Inglaterra, e que é um dos órgãos de maior prestígio a nível mundial para a regulação do mercado financeiro. Okay? Também temos a NFA, que é o órgão regulador do mercado financeiro nos Estados Unidos, e esses são os dois principais órgãos. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas vou escrever para você. A FCA, ok? Que é da Inglaterra, e a NFA. Ok? Essa aqui é da Inglaterra, dos Estados Unidos, e essa aqui é da Inglaterra. Qualquer corretora que esteja regulamentada, devidamente regulamentada por qualquer um desses órgãos, ela tem um padrão que ela precisa seguir, um padrão de atividade dentro do mercado, que é um pouco mais rígido, e ela precisa atender algumas normas, e pelo menos por trás da FCA, que é da Inglaterra, existe toda um fundo garantidor que garante até 50 mil libras, caso venha a acontecer algum problema com a corretora na qual você está cadastrado, você tem o seu dinheiro. Ok? Bom, apenas então para ficar claro, não existem corretoras de Forex regulamentadas no Brasil. Se você encontrou com alguma corretora ou alguém que se diz passar por um agente de uma corretora no Brasil, qualquer coisa desse gênero, corra, porque não é coisa boa. Certo? Corretoras de Forex que sejam sérias, regulamentadas, elas estão no exterior, e de preferência que sejam regulamentadas por um desses dois órgãos que eu falei, a NFA dos Estados Unidos ou a FCA da Inglaterra. Bom, terceira pergunta: como escolher uma boa corretora? Ou qual é uma boa corretora? Como escolher? Bom, eu tenho alguns critérios para mim definir o que é uma boa corretora, ou se eu tenho interesse em estar utilizando essa corretora. A primeiro é que essa corretora obrigatoriamente deve ser regulamentada por um desses dois órgãos, pela FCA ou pela NFA. Se a corretora em questão não for regulamentada por nenhum desses dois órgãos, absolutamente está fora da minha lista. De forma alguma eu quero abrir conta em uma corretora desse gênero. Ok? Portanto, o primeiro critério que eu sempre tenho é se essa corretora é regulamentada. Se ela é regulamentada, é pouco provável que você venha a ter problemas com ela. Se caso acontecer, como aconteceu agora recentemente, o caso da Alpari, que deu um problema por causa da notícia aí no franco suíço, mas dificilmente você vai acabar perdendo dinheiro. Eu acho que
dificilmente isso vai acontecer. Okay? Até porque a FCA tem todo um esquema de um fundo de compensação, que eu já falei anteriormente, que garante até 50 mil libras no caso de problema nessa corretora. Então, para estar assegurado no sentido de se uma corretora vier a ter problema, eu sempre procuro uma corretora regulamentada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sempre a questão de spread. Okay? Eu procuro spreads baratos. O spread é basicamente o custo da sua operação. Logicamente não é só isso, podem existir muitos outros custos, principalmente se você quiser algum software adicional e outro tipo de coisa, mas o spread é o que engloba, é o principal do custo da operação. E, portanto, quanto mais barato for a operação, mais interessante é, mais dinheiro sobra na conta. Portanto, eu sempre me baseio também pelo spread. Outro fator importante é execução. O que é execução? Imaginemos que você decide comprar, enfim, quantidade X de lotes, tanto faz, indiferente, mas se você decide comprar a um determinado preço. Enquanto a ordem sai do seu computador, você clicou no botão de compra, a ordem sai, e pelos cabos da internet, ou como você quiser, vai até a corretora, e chega no servidor da corretora, nesse espaço, logicamente, existe um espaço de tempo entre essa ordem sair do seu computador e chegar no servidor da corretora para que execute essa ordem no mercado. Se quando você clica para comprar, esse espaço de tempo ele é muito longo, isso logicamente prejudica a sua performance dentro do mercado. Você vai acabar obtendo requote, que é uma recotação. É basicamente você decide comprar a 1,10, só que enquanto você compra a 1,10, enquanto a ordem sai do seu computador e chega na corretora, o preço no mercado foi para 1,11. Ok? Existe uma diferença entre o preço que você queria comprar e o preço que você realmente vai conseguir de 1,11 por causa dessa lentidão da conexão entre o seu computador e o servidor ou a resposta do servidor da corretora. Com a internet, esse problema dificilmente vai ser por causa da sua internet. Se você está tendo muito problema de requote ou esse tipo de problema, onde você tenta comprar ou você tenta fechar uma ordem, ou qualquer tipo de execução dentro do mercado, e a corretora te mostra uma nova cotação, perguntando se você aceita essa nova cotação, isso mais de 95% das vezes é problema da corretora. Okay? A não ser, logicamente, em situações extremas do mercado, onde tem uma notícia ou a volatilidade é muito alta, e aí isso é normal. Nenhuma corretora consegue muitas vezes acompanhar esse tipo de volatilidade extrema dentro do mercado. Portanto, fora situações anormais, é sempre, ou a maioria das vezes, culpa da corretora. Ok? Responsável por isso é a corretora. Então, primeira coisa, regulamentação. Segunda coisa, spread. Terceira coisa, execução, que na verdade spread e execução estão juntos. Até porque não faz o menor sentido você ter spread barato e não conseguir negociar. Toda vez que você for abrir e fechar uma ordem, você ter problema. Então, eles estão juntos aí praticamente. Ok? Outra coisa que o pessoal me pergunta bastante é com relação ao suporte da corretora. Eu sempre digo o seguinte: corretora boa é aquela que você não precisa de suporte. Eu não gosto de ficar conversando com o gerente de conta e etc. Se eu tiver que resolver um problema, o suporte pode ser maravilhoso, mas a corretora eu já não considero a corretora boa, porque eu tive um problema em primeiro momento. Ok? Eu raramente tive que entrar em contato com a corretora para resolver qualquer tipo de coisa. Foi muito difícil isso acontecer. Então, eu particularmente, tem gente que valoriza isso, gosta de ter um relacionamento e etc. De qualquer forma, eu particularmente não valorizo tanto a questão do suporte. O cara pergunta, mas tem suporte em português ou tem suporte em espanhol, sei lá o que. Eu particularmente não valorizo tanto, porque corretora boa para mim é aquela que eu não preciso contatar o suporte. Eu não quero ter problema de forma alguma, não quero ter que ligar para ninguém lá na Inglaterra ou em qualquer lugar do mundo, mandar um e-mail, absolutamente não. Então, a questão do suporte para mim não é tão importante quanto esses três principais fatores. Se a corretora é regulamentada, tem um spread barato, a execução
é tranquila, não tem nenhum problema. Eu raramente vou ter que contratar suporte, a não ser que a corretora não me pague. Aí, nesse caso, entra a questão da regulação, que pode solucionar ou ajudar a solucionar esse problema. Ok? Método de depósito, eu vou falar um pouco na próxima pergunta, mas eu particularmente não considero isso muito, porque eu gosto de enviar ou receber dinheiro através da conta bancária. Então tem gente que usa PayPal e muitos outros métodos, que eu já vou falar também, mas eu não considero muito como um requisito. Ok? Todas as corretoras, ou praticamente todas, não sei de nenhuma que nunca utilizasse, mas praticamente todas aceitam transferência bancária ou o depósito direto na conta da corretora, que você pode fazer. Então isso para mim não é um requisito tampouco. A próxima pergunta é: como enviar e receber dinheiro? Bom, conforme eu já falei, eu utilizo sempre transferência internacional. Ok? O dinheiro sai direto da minha conta para a conta da corretora. Como que isso pode ser feito? Aí entra um problema muito grande, porque... bom, vou explicar por quê. Existem, todos os bancos no Brasil, eles devem estar cadastrados ou estar filiados ou ter junto a si uma mesa de câmbio. Okay? Essa mesa de câmbio serve exatamente para enviar e receber dinheiro para o exterior e do exterior. Então, em teoria, todos os bancos, eles são obrigados, eles têm a capacidade para fazer um envio de uma remessa internacional, se você quiser, e o dinheiro sai diretamente da sua conta para a conta da corretora. Ok. Só que, então, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, todos os bancos, eles têm uma mesa de câmbio. Só que o que acontece no Brasil, infelizmente, é que a grande maioria de gerentes de banco, eles são extremamente mal informados. Se você é um gerente de banco, por favor, me desculpe, mas essa é a realidade. Eles são extremamente mal informados e a grande maioria deles prefere dizer para você que não dá, do que procurar fazer uma ligação numa casa de câmbio e ficar 40 minutos no telefone para que ele possa aprender. Infelizmente, essa é a verdade. Eu já vi situações dessa minha e de outros clientes e outros alunos também muitas vezes acontecer. Então, em teoria, todos os bancos possibilitam fazer transferência de dinheiro da sua conta para uma conta no exterior, mas na prática isso não procede, porque os gerentes de conta, os gerentes de banco, eles não entendem muito a respeito disso. Principalmente se você for de cidade pequena, é muito improvável que o seu gerente entenda realmente como fazer isso. Ok? Qual a melhor forma? Bom, a melhor forma, na minha opinião, isso aqui é a minha opinião, é sempre através de transferência bancária direto da sua conta para a conta da corretora. Ok? Como você recebe o dinheiro? Exatamente da mesma forma que você enviou. Se você enviou, o dinheiro saiu da sua conta e foi para a conta da corretora, quando o dinheiro retornar, ele vai retornar diretamente para a sua conta da mesma forma que foi enviado. Outras formas de mandar e de receber dinheiro. Bom, existe cartão de crédito, moedas eletrônicas, algumas corretoras aceitam Western Union e muitas outras formas de enviar e de receber. Eu particularmente gosto de utilizar-se dessa forma, transferência bancária. Ok? Felizmente, na minha conta eu nunca tive problema. Eu tinha conta em outro banco, eu tive que fechar porque o gerente mostrou uma extrema má vontade. Não vou falar o banco aqui, não vem ao caso. E eu abri conta em outro banco já faz bastante tempo, e nesse banco é um banco bastante maior e o pessoal entende um pouco mais com relação a isso, então, e aí solucionou o meu problema. Como fazer se o seu gerente ou se a sua agência não tiver disponível essa modalidade de serviço, não conseguir enviar? Bom, você pode fazer através de casa de câmbio. Ok? Eu vou citar uma aqui, não estou recomendando, nem não recomendando de forma alguma. Eu utilizei, mas não é uma recomendação de qualquer forma, é só para você ter uma base. Uma dessas casas de câmbio que fazem envio e recebimento de dinheiro dessa forma é a Confidence Câmbio. Ok? Tem várias cidades do Brasil e me parece que eles aceitam, enfim, é possível fazer por telefone, se não tiver na sua cidade, etc.
De qualquer forma, em teoria, todas as casas de câmbio podem fazer isso. Eu falo em teoria porque sempre existe margem para erro, ok? Então, de repente, enfim, uma casa de câmbio que seja autorizada pela CVM, tem uma lista em um site que você pode procurar, você vai encontrar todas as casas de câmbio que estejam autorizadas e ela pode fazer. No caso da casa de câmbio, o dinheiro vai sair da conta da casa de câmbio para a corretora. Isso não vai prejudicar, ou seja, a corretora não vai receber esse dinheiro como sendo um dinheiro que veio da casa de câmbio? Não. Antes de enviar o dinheiro, é feito como se fosse a abertura de uma conta no seu nome em um banco da casa de câmbio. Portanto, quando sai o dinheiro da sua conta, ou seja, você vai até a casa de câmbio e faz essa transferência, a corretora recebe aquela ordem de pagamento, aquele dinheiro, como vindo diretamente da sua conta, mas a casa de câmbio aparece apenas como um intermediário. Então, fazer pela casa de câmbio, enviar o dinheiro ou receber o dinheiro pela casa de câmbio é a mesma coisa que fazer pelo banco. A diferença é o seu gerente do seu banco provavelmente ele pode saber pouca coisa ou quase nada a respeito de envio e recebimento de dinheiro para o exterior, enquanto que a casa de câmbio, esse é o trabalho deles e eles provavelmente vão estar muito mais informados que a maioria dos gerentes de banco, ok? Outra coisa é que o banco tem 1 milhão de serviços e produtos para oferecer, consórcio, capitalização e tudo quanto é tipo de coisa, ok? Então, enviar um dinheiro para o exterior não é muito do interesse do banco. O seu gerente ele pode tentar te dissuadir ou, enfim, te desencorajar de mandar o dinheiro para o exterior. Afinal, o dinheiro vai estar saindo da conta daquele banco e vai estar indo para um outro país. A casa de câmbio é totalmente diferente, uma vez que ela, como isso é o negócio dela, ela tem total interesse em que você mande dinheiro. Portanto, muito dentro da minha experiência, é muito mais provável que você seja melhor atendido em uma casa de câmbio do que por um gerente de banco nesse aspecto. Ok? Novamente, os gerentes de banco, por favor, me desculpem, mas essa é a realidade e outros traders que já passaram por isso podem confirmar o que eu estou dizendo. Muitos me perguntam sobre moedas eletrônicas com o PayPal. Faz tempo que eu não mexo com moeda eletrônica, mas há um tempo atrás tinha Liberty Reserve e muitas outras, tem N moedas eletrônicas. É legal, é ilegal, pode, não pode, é interessante isso, não é? Bom, eu particularmente não gosto, ok? Moedas eletrônicas é a forma mais fácil, geralmente a forma mais rápida e mais fácil de se enviar o dinheiro, e em muitos casos é também uma das mais baratas, uma vez que não se paga nada de taxa. A corretora geralmente aceita isso. Em algumas corretoras o processamento desse recebimento é quase que instantâneo. Então tem muitos pontos a favor das moedas eletrônicas, mas existem também alguns pontos negativos. Um ponto negativo, não sei se vocês se lembram, mas tinha a Liberty Reserve, que era uma moeda eletrônica aceita por muitas corretoras, e essa moeda eletrônica simplesmente desapareceu do mapa. Okay? Teve algum problema, teve todo um processo e, enfim, me parece que a Interpol teve perseguindo o cara aí. Faz tempo que aconteceu isso. Se você é novo, provavelmente não vai saber dessa história. Mas eu particularmente confio em moedas eletrônicas, mas para envio e recebimento de dinheiro para a corretora, eu particularmente prefiro a transferência bancária. Certo? Outra coisa que me perguntam a respeito de envio e recebimento de dinheiro através de cartão de crédito. O envio e recebimento de dinheiro através de cartão de crédito era uma opção excelente para se fazer transferência, mas deixou de ser uma opção interessante. Por quê? Bom, a nossa ilustríssima presidente Dilma Rousseff, há algum tempo atrás, não me lembro exatamente quando, mas não faz muito tempo, talvez acho que foi em 2014, ela aumentou o IOF sobre taxas, o IOF sobre compras com cartão de crédito no exterior. Isso quer dizer o quê? Bom, antigamente se pagava 0,38 de IOF sobre compras com cartão de crédito em qualquer compra no exterior ou compra em dólar.
a partir de, não me lembro exatamente a data e também não vem ao caso, mas a partir de um tempo para cá, metade de 2014 para cá talvez, essa taxa foi de 0,38 para 6,38%. Então se você vai mandar R$1.000, só para falar um número redondo, vai mandar R$1.000 para a corretora utilizando o cartão de crédito, 63,80 vai ficar na mão, logicamente, como taxa de IOF, a título de taxa de IOF. Isso, 6% dentro do mercado, com certeza é um valor considerável. Não somente dentro do mercado, dependendo do seu capital, é um valor bastante grande. Agora, o que tem a ver compra com cartão e o envio de dinheiro? Tem a ver o seguinte, que a sua compra, o seu envio através do cartão de crédito vai figurar na sua fatura como sendo uma compra no exterior. Assim como você comprar algo da China ou em qualquer outro site que você compra em dólar. Seu cartão de crédito é internacional e você consegue comprar em dólar. Só que essas compras em dólar, elas levam um adicional de 6,38. A menos que tenha mudado recentemente, eu estou por fora, mas a última informação que eu tenho é exatamente isso aí, 6,38% de IOF sobre compras com cartão de crédito. Ok? Exatamente por esse motivo eu bani completamente o cartão de crédito, não tenho interesse em enviar nem receber absolutamente nada através do cartão de crédito para corretora. Eu prefiro fazer através de transferência, que ainda é 0,38%, se eu não estou enganado, é 0,38% sobre o valor. Ok? Outra pergunta, meu dinheiro está seguro? Bom, seu dinheiro está no exterior, então logicamente muita gente pode perder o sono com relação a isso. De qualquer forma, se você está trabalhando, se você fez uma boa pesquisa e você procurou uma corretora que ela seja regulamentada pela FCA ou pela NFA, raramente você vai ter problemas. Okay? A FCA todas as corretoras que eu trabalho, a corretora que eu trabalho, ela é regulamentada pela FCA e essa corretora me garante até 50, desculpa, a corretora não é a corretora. A FCA tem juntamente com ela, ligada a ela, um fundo garantidor que garante até 50 mil libras caso algum dos membros da FCA venham a ter problemas. Então, para você entender, eu vou fazer um esqueminha desenhando aqui. Então nós temos aqui, essa aqui é a FCA, ok? Imagine que isso aqui é a FCA. Ligado à FCA, nós temos a eu não lembro agora exatamente a sigla, vai ser FSCS. Me parece que é essa sigla. Enfim, é um fundo garantidor dos membros da FCA. Nós temos aqui a FCA. As corretoras que são regulamentadas pela FCA, imaginamos, nós temos aqui uma corretora X, nós temos aqui uma outra corretora Y, nós temos aqui uma outra corretora Z e etc. As corretoras que são devidamente regulamentadas pela FCA, automaticamente elas têm como garantia até 50 mil libras garantidos pela FSCS. Se eu não me engano é essa sigla, mas enfim, é um fundo garantidor que está vinculado à FCA. Ok? Então eu vou pintar de cor diferente, a FCA aqui sendo em vermelho e o FSCS pintado em vermelho também, e as corretoras pintadas em verde. Então, se você tiver problema com uma corretora que esteja devidamente regulamentada com a FCA vai investigar o seu caso e, no caso de um problema real aí, que você não consiga resgatar o seu dinheiro, a FSCS te garante, te paga até 50 mil libras. Eu não sei a cotação da libra em real, mas vai dar algo em torno de 200 mil reais. Ok? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Faz tempo que eu não vejo a cotação da libra em real, até porque minha conta é em dólar. Nesse sentido, a pergunta é: o seu dinheiro está seguro? Dentro do que pode ser considerado seguro no nosso mundo de hoje, sim. Ok? Ninguém garante que a FCS também não vai quebrar e etc.
De qualquer forma, dentro dos parâmetros do que pode ser considerado seguro, eu considero sim que o dinheiro está seguro até esse valor de 50 mil libras. Se você tiver $1 milhão e der um problema, a FSCS te garante até 50 mil libras. Ok? Outra pergunta que eu recebo bastante é a respeito de impostos. Como declarar imposto para imposto de renda e etc. Esse tipo de coisa. Bom, sobre esse tipo de operação, incide o imposto sobre renda variável, que é de 15%. Tá. Como que é feito isso? Imaginemos que você enviou $10 mil, ok? Você enviou $10 mil para a sua corretora, utilizando-se, enfim, esse método de envio que você escolheu, seja ele qualquer que seja. Eu particularmente prefiro transferência bancária. Mas enfim, você mandou $10 mil. Quando que você vai pagar imposto? Você começou a negociar e de repente a sua conta está em $20 mil. Ok? Ou seja, você dobrou a sua conta. E você decide sacar $3 mil de seus 20 mil, que agora tem 20 mil. Você decide sacar $3 mil. Quanto você vai pagar de imposto sobre esses $3 mil que você está sacando? A resposta é nada. Inicialmente você não paga nada. Você paga imposto somente sobre o lucro. Ou seja, se você investiu 10 mil e você resolveu sacar 3 mil, você não está você não vai pagar imposto, porque não se trata de lucro, mas sim se trata de repatriação do seu capital. Então, você só começa a pagar imposto a partir do momento em que o seu saque ultrapassar os $10 mil que você enviou inicialmente. Ok? Quando o valor que você retirou ultrapassar os $10 mil ou o dinheiro que você enviou inicialmente, então você começa a pagar 15% sobre o lucro e não sobre os $10 mil iniciais. Certo? Então, exemplo, novamente, você enviou $10 mil e você começou a sacar dinheiro e o montante que você sacou soma $9 mil. Sobre esses $9 mil não se paga imposto. Você sacou os $10 mil que você havia depositado. Sobre esse valor não se paga imposto. Quando você saca $1.000 a mais do que você havia enviado inicialmente, então você paga 15% sobre esses $1.000 que você retirou, porque esse é o lucro do seu capital, e os $10 mil que você retirou primeiro é apenas a repatriação do seu dinheiro. Ok? Essa é uma questão bastante importante. O pessoal geralmente me pergunta com relação a isso. E é basicamente dessa forma. Se você tiver alguma dúvida um pouco mais específica, mais aprofundada, aí eu já te recomendo procurar um contador ou alguém que possa te ajudar, até porque eu não sou nenhum profissional dessa área. Ok? Outra pergunta: quais são os melhores horários para negociar? Bom, aqui depende muito da sua estratégia, depende muito de como você vai negociar, o que você está buscando e qual a sua disponibilidade. Se você pretende fazer day trade, operações curtas, abrir e fechar no mesmo dia, scalp, etc., o melhor horário para se negociar é durante a sessão de Londres. No horário de hoje é dia 31 de janeiro de 2015. No horário atual, a sessão de Londres está abrindo às 6 horas da manhã no horário de Brasília. E isso pode ser um problema se você precisa trabalhar durante o dia ou se você simplesmente não gosta de acordar cedo. Ok? Isso pode ser um problema porque, logicamente, você tem que estar no mercado antes da abertura de Londres. Mais para frente, dentro de algum tempo, não sei exatamente quando, mas vai mudar o horário. E muda-se também o horário em Londres. Então, nesse horário, provavelmente lá por julho, no inverno praticamente aqui no Brasil, isso no horário de Brasília, a sessão de Londres estará abrindo às 4 horas da manhã. Isso quer dizer que lá pelas 3h30 você tem que estar lavando o rosto na água quente ou fria. Você precisa estar se preparando para entrar dentro do mercado, uma vez que as melhores oportunidades acontecem dentro da sessão de Londres ou durante a sessão de Londres.
ok? Mais especificamente durante a abertura da sessão de Londres. Isso pode ser um problema se você precisa trabalhar durante o dia ou se você tem dificuldade em acordar cedo dessa forma. Logicamente, o mercado Forex ele funciona 24 horas por dia durante a semana, então qualquer hora do dia durante a semana você vai ser capaz de abrir e fechar uma posição através das várias sessões, sessão de Londres, sessão de Nova York, sessão de Tóquio, Sydney, e tem várias outras mini sessões de vários outros lugares, mas essas são as 4 principais sessões, ok? Se você não é muito ligado em acordar cedo, você pode negociar durante a sessão de Nova York, que acontece mais ou menos em paralelo aqui com a sessão do Brasil, sessão da Bovespa aqui do Brasil. Tem alguma diferença, depende também do horário, etc., da mudança, mas geralmente aí é negociado das 8 para frente, das 8 horas da manhã, 9, dependendo do horário, ok? Não chega a ser um problema para muita gente, mas para alguns pode ser, principalmente se você quiser fazer day trade e negociar a sessão de Londres, precisa levar isso em conta, que tem que pular cedo. Outra coisa, ou uma outra vantagem, é que se você pretende fazer operações mais longas, você precisa olhar para o mercado apenas uma vez por dia. Isso geralmente o mercado fecha a sessão de Nova York, é quando é considerado o fechamento, eu pelo menos considero. Ela fecha entre as 6 e as 8 da tarde, às 6 da tarde e às 8 da noite, dependendo do horário que estiver no momento. Agora a sessão de Nova York está fechando às 8 horas, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Quando for no próximo horário, que vai mudar o horário dentro de algum tempo, a sessão de Nova York vai estar fechando às 6 horas da tarde. Se você pretende fazer operações mais longas ou negociar no gráfico diário, por exemplo, você precisa estar presente no mercado, na tela do seu computador, a partir do fechamento da sessão de Nova York, que acontece no Brasil, depende muito do horário, mas enfim, agora está acontecendo às 8 horas da noite no horário de Brasília. Ok? Essa é uma grande vantagem, porque se você não pode negociar durante a sessão de Londres, você pode criar ou adotar uma estratégia de período mais longo e ainda assim negociar no gráfico diário, e aí você não precisa estar olhando o gráfico o dia inteiro, você pode apenas acompanhar e ver o gráfico uma vez por dia ao final da sessão de Nova York. O Forex não vou dizer muito, mas ele é mal interpretado no Brasil devido a muitos esquemas que aconteceram e acontecem por todo mundo, mas muitos esquemas que aconteceram no Brasil, e provavelmente deve ter alguma coisa acontecendo, sempre tem, com relação a esquemas de pirâmide, esquemas de fraude financeira, e eles utilizam esse nome de Forex porque as poucas pessoas sabem o que é realmente o Forex, e quando se fala que é um mercado financeiro internacional, as pessoas tendem a ficar um pouco deslumbradas, um pouco iludidas com relação a isso, e acabam caindo em muitos golpes. Okay? Uma das formas mais famosas e mais conhecidas e que utiliza o nome Forex são as famosas hypes. Vou até escrever aqui. Hypes. H-Y-I-P-S. S pode ser minúsculo, maiúsculo, que é aqui plural. Hypes é basicamente High Yield Investment Program, ou programas de altíssima rentabilidade. Esses programas geralmente são sites na internet onde se fala de rentabilidade de 20, 30, 35, 40% ao mês de forma garantida. A grande maioria, 95% desses sites, eles alegam que eles investem no mercado, no Forex, ok? O que absolutamente não é verdade. Eu mesmo conheci o mercado Forex através desse tipo de programa. As hypes, as famosas hypes. A minha recomendação para você é: fuja disso, não caia nessa, simplesmente não funciona. Eu perdi entre 2008 e 2009, eu perdi aproximadamente
20 e poucos mil reais com esse tipo de coisa, ok? Na verdade, eu conheci o Forex através das hypes, depois eu abandonei as hypes e vim para o Forex para mim entender um pouco melhor, e foi quando eu comecei a negociar. Exatamente por causa desses programas, esses hypes, que já é bastante conhecido na internet como um todo, no mundo afora, que o Forex é mal visto em muitos lugares. Aqui no Brasil existem muitas pessoas, já ouvi muitas histórias a respeito de traders ou supostos traders que eles negociam para terceiro. Então o cara chega e fala assim: olha, eu te garanto 10%, 15% ou 100% ao mês, e o cara pega esse dinheiro. Ao invés do trader, vamos fazer um desenho aqui para a gente conseguir explicar melhor. Isso aqui é o trader, ok? Esse cara ele fala que investe no mercado Forex. Muito bem. Ele capta um terceiro, uma pessoa, que ele fala assim: olha, eu vou negociar o seu dinheiro. Ao invés dele pegar o dinheiro desse cara, o que já é ilegal, ao invés dele pegar o dinheiro dessa pessoa, abrir uma conta no nome dessa mesma pessoa e negociar esse dinheiro, ele faz diferente. Ele pega o dinheiro ele mesmo e ele simplesmente desaparece do mapa. A gente sabe que tem gente boa de conversa em todo canto do mundo, ok? Então é preciso prestar atenção nisso. Se alguém chegou até você te oferecendo rentabilidade de 30, 40, sei lá quantos por cento, preste atenção. Preste atenção porque, primeiro, porque no Brasil é ilegal fazer esse tipo de operação, negociar para terceiros. E, enfim, eu já ouvi muitas histórias, eu tenho certeza que muita gente também já ouviu muitas histórias com relação a esse tipo de coisa que aconteceu e continua acontecendo. Exatamente por isso que o Forex é mal interpretado no Brasil. Inclusive existe uma certa rixa, eu já participei, tenho conta na XP, corretora da Bolsa de Valores, aqui no Brasil. Já participei de algumas palestras, alguns cursos da XP, tenho amizade com o pessoal da XP, conheço alguns pessoalmente, e quando eu falo que eu negocio Forex, existe uma rivalidade. Não sei se muita gente fala isso, de qualquer forma é visível, existe uma certa rivalidade entre aqueles que negociam na Bolsa de Valores e aqueles que negociam no Forex. E quando você às vezes acaba dizendo para alguém, principalmente da Bolsa, você diz que você negocia no mercado Forex, geralmente a reação de muitas pessoas é: tome cuidado, você vai perder seu dinheiro, isso é ilegal, cuidado porque senão a CVM vai te prender e vai te jogar num calabouço, e sei lá que tipo de coisa, de ameaça que a gente acaba escutando. Isso é normal, isso é corrente, existe essa rivalidade entre a Bolsa, principalmente os operadores, as pessoas que estão muito envolvidos na Bolsa de Valores, e os traders de Forex. Eu particularmente não tenho, acho tudo isso uma grande bobeira, mas enfim, acontece. A mensagem principal desse vídeo é o seguinte: eu queria mostrar para você de uma forma bastante simples, bastante clara, como é negociar Forex no Brasil. Okay? Não é ilegal de forma alguma. Não existem corretoras no Brasil, todas as corretoras estão no exterior, e é por isso que é importante saber como escolher uma boa corretora, através daqueles pontos que eu já citei. Enviar e receber dinheiro através da sua conta ou através de casa de câmbio é a melhor opção. Moedas eletrônicas, não tem nada errado, eu particularmente não gosto. Existem também alguns perigos de uma moeda eletrônica desaparecer do mapa. Cartão de crédito, existe uma taxa adicional, que já foi falado também. O dinheiro está seguro dentro do que pode ser considerado seguro no mercado financeiro de hoje. Sim, o seu dinheiro está seguro. Logicamente que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, como há alguns dias atrás houve uma notícia que foi dada pelo Banco Nacional da Suíça, onde removeu uma trava com relação ao franco suíço e ao euro. E isso causou uma queda catastrófica no gráfico. Tudo isso logicamente fez muita gente perder dinheiro. Algumas corretoras, como a Alpari, não deu conta de segurar o recado e está em processo aí, talvez, de fechamento. Não sabemos ainda o que vai acontecer. Mas dentro desse cenário do planeta, do nosso sistema financeiro hoje, do mundo, dentro do que é possível ser considerado seguro, sim, o dinheiro está seguro.
Com relação a impostos, você paga somente sobre o lucro, não paga sobre o seu capital, e paga 15%, que é o imposto sobre renda variável. Melhores horários para negociar: se você for uma coruja, estiver disposto a acordar às 3h30, 4 horas da manhã, você pode negociar durante a sessão de Londres. Se você não quiser isso, você pode negociar durante a sessão de Nova York. E se você ainda não puder, você pode negociar ao final da sessão de Nova York, por volta entre as 6 e as 8 horas da noite, no horário de Brasília. Existe sim rivalidade entre a bolsa e o Forex. Existe sim um certo ceticismo, as pessoas não acreditam muito, não botam muita fé com relação a isso, com relação ao Forex. As pessoas não entendem muito bem, e é do ser humano, infelizmente, emitir opinião sobre o que eles não sabem. Então, se você tem problemas com isso, talvez não seja. Não, enfim, é um preço a ser pago, faz parte. Ok? Um outro problema que não está na lista, eu acho que é interessante colocar aqui também. Um outro problema é com relação ao conceito de trabalho. Muita gente não entende o fato de você passar 6 ou 7 ou 8 horas na frente do computador, vendo gráfico subir e descer, candle para cima e para baixo, aqueles risquinhos, aquele eletrocardiograma, como muita gente chama, vê um gráfico e fala: isso aqui parece aqueles exames do coração. E ele não entende o fato de esse ser o seu trabalho. E isso pode te levar a, de alguma forma, ser julgado, inclusive pelos seus amigos, ou enfim. É importante que você entenda que todas essas são características, e tudo isso vem no pacote do que significa negociar Forex dentro do Brasil. Okay? Em outros países, logicamente, a situação é diferente, porque a realidade é diferente. Não estou dizendo que seja melhor nem pior, mas a situação do Brasil é essa aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado, aí, iluminado os seus pensamentos. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail. Um grande abraço a todos. Não deixe de visitar o meu blog. Eu falei, deixa eu voltar aqui. Está aqui meu blog, diariafxonline.blogspot.com.br, ou sem BR também, tanto faz. O meu e-mail é contato@diariodeforexonline.com. Se você tiver alguma dúvida, me manda um e-mail. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, favorite, inscreva-se no canal, estou sempre colocando vídeos novos. Compartilhe, mande para os seus amigos, para o Facebook, onde você quiser. De qualquer forma, toda essa força é sempre bastante interessante e dá bastante entusiasmo para fazer mais vídeos informativos a respeito disso. Ok? Eu espero que você seja muito bem sucedido, que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.
You